Você achou? Então vamos ler. Aos Romanos, capítulo 9, versículo 11. Esse é o continuamento do estudo que a gente estava fazendo, né? Porque, não tendo eles ainda nascido e nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele a quem chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecei-me de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do quem quer e nem depende de quem corre, mas de Deus que se compadece. Feche seus olhos. Bondoso Deus, a tua palavra sempre será perfeita. Não há contradição na Bíblia, Pai, de versículo a versículo. Tudo se encaixa perfeitamente. Muitas vezes, Pai, é nós que não compreendemos isso. Mas, Pai, essa noite venha com o poder do Espírito Santo para revelar-se, Senhor, diante da tua igreja e dar vida eterna aos teus filhos, Pai. Rogo isso em teu nome, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. A primeira coisa que queria falar, que vamos falar sobre a questão da oração. Mas antes de introduzir essa questão da oração, eu queria falar dois pontos importantíssimos, que é a questão da identificação e a questão da soberania de Deus. São coisas rápidas, depois entraremos nesse assunto, né? Irmãos, você é um ser humano e você sabe que existe um caráter formado em cada um de nós. Agora, você quer um caráter de que tipo de caráter que você quer? Só dei duas formações de caráter nessa vida. Ou você tem um caráter que veio de Deus manifestado através de Cristo, ou você está formando um caráter que é do mundo, que é uma coisa que não vai te ajudar. Para a eternidade não vai ajudar. Então, depende do que está dentro do seu coração. Depende do que está dentro do teu ser. E eu queria ler algumas escrituras que o irmão Brana deixou para a gente firmar esse pensamento muito claro em nosso coração. O nosso pensamento, nós, para te ver como somos interessantes, o homem, ele tem uma grande dificuldade. Ele é o único animal que pode se enganar a si mesmo. Ele coloca muitos pensamentos dizendo que está bem, que está tudo certo, não vai ter problema. Ele se engana a si mesmo. E isso temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus, ela veio para nos, muitas vezes, exortar, nos ensinar, nos amadurecer e nos aperfeiçoar. O irmão Bruna diz nessa mensagem assim: nosso caráter é moldado à imagem do que somos. Então, o que você expressa, como você fala, como você age, é o caráter que está lá dentro de você. Então você começa a observar como você é. Não é muito o que você fala. Olha, vamos entender o que ele quer dizer. Eu posso dizer que eu sou bondoso, eu posso dizer que eu sou maravilhoso, eu sou tão especial, eu posso dizer tudo isso. Mas quando eu executo aquela forma, eu não sou nada disso. Porque a minha ação mostra quem eu sou. Você entendeu? Agora, o que está acontecendo aqui? Quando lá em Gênesis houve aquele pecado, houve um grande problema. Então, esse grande problema que houve lá, o pecado, trouxe essa grande dificuldade para nós. Agora, o que veio é a palavra de Deus, a luz do Evangelho, para mostrar como estávamos e como estávamos agindo. E essa luz veio para mostrar as nossas falhas e fraquezas.
Aí você diz, mas irmão Arantes, então Deus trouxe isso para mostrar a nossa... Sim, para que possamos realmente ver nossa necessidade, e a nossa necessidade é que Cristo possa viver em nós. E ele continua dizendo assim: agora você tome um pequeno germe de vida, e se for um germe de um pássaro, produzirá um pássaro. E se for um germe de trigo, isso produzirá trigo. E se for um germe de milho, produzirá milho. Vê? A vida que está nele, moldada o caráter dele. Ele usou uma coisa bem simples para você entender. O que está dentro de você vai ser manifestado diante dos homens. Por isso que ele usou: o germe que está lá naquele trigo produzirá trigo, não vai produzir milho ou outra coisa. Então você vai entender muito claro o que eu vou dizer. Se o Espírito Santo está em ti, só vai produzir uma coisa, que é um cristão. Não vai produzir outra coisa, ou um cristão híbrido, não. Se o Espírito Santo está em você, vai produzir um cristão. E um cristão tem naturezas específicas. É o que o irmão Brana, ele coloca. Ele vai dizer assim: você veja, o nosso caráter é moldado pelo que está em nosso interior. E o nosso exterior apenas expressa o que está no interior. O que somos, como caminhamos, não importa o que digamos, nossa vida fala mais alto do que nossas palavras. Você escutava muito isso, né? A nossa vida fala mais alto do que nossas palavras. E ele continua dizendo assim: se nós dizemos, eu sou um crente em Deus, essa é a posição que ele está dizendo. Você é um crente em Deus? E eu diria, bem, você crê em toda a Bíblia? Esse é o ponto. Ele está fechando o quadro para você entender. Você é um crente em Deus? Você crê em toda a Bíblia? Daí ele vai levar isso à frente. Bem, eu não sei. Então, veja você, seu lábio, sua vida fala mais alto do que sua palavra falaria. O que ele está dizendo? Eu posso dizer assim, eu sou um crente em Deus, mas nas minhas ações fala muito mais alto que eu não sou. E olha por que ele está levando a esse ponto. A mensagem é identificação. É uma mensagem para você ver como você está identificado com Cristo. Se você diz, eu sou um cristão, eu não creio em fazer, eu não creio que tudo que Deus disse é verdade. Opa, você diz que é um cristão e você diz assim, eu não creio tudo que nessa Bíblia está escrito, eu não creio mais ou menos. Tem alguma coisa errada aí. Então vivemos em qualquer tipo de vida depois e diz, sua vida fala mais alto do que o seu testemunho, irmão. Por que o irmão Arantes está falando isso? Isso nos ajuda a poder ver como estamos. Irmãos, o assunto que eu vou entrar essa noite vai dar um entendimento melhor do que eu quero chegar. E eu ia ter o parágrafo 34, mas vou deixar passá-lo e vou mostrar uma coisa. Estamos falando sobre oração, mas antes de entrar sobre oração, vou dizer soberania. Primeiro, identificação. Você está identificado com Cristo? Você é um cristão? Você tomou a palavra de Deus? Crê em toda a palavra? Você pode dizer assim, meu irmão, eu creio em toda a palavra, mas algumas coisas não compreendo. Amém, meu irmão? Isso é certo. Só que você não pode ir contra a palavra de Deus. Muitas vezes se deparamos com alguns assuntos que não compreendemos, mas eu creio que esta é a palavra de Deus. Firmei em meu coração e chegará o seu determinado tempo, Deus mostrará para você. Você quer saber? Deus mostra para você. E soberania. Soberania é uma coisa importante você saber. Deus foi criado, Deus tem pai, Deus tem mãe. Quando ele começou a fazer todas as coisas, alguém ensinou a Deus?
Quando ele começou a fazer os céus e a terra, tinha algum tutor dizendo assim, não, faça assim, faça dessa maneira. Teve alguém ali? Não. Soberania é uma coisa poderosa. Para você entender soberania, eu vou dizer para você mais ou menos em forma do país. O país tem uma soberania. Aonde é a sua soberania? A soberania é toda a terra do Brasil. Tudo que tiver Brasil, tudo que tiver a terra do Brasil, as fronteiras do Brasil, é a soberania do Brasil. Tudo que você pode andar em toda parte do Brasil, porque você nasceu nessa terra. E você tem essa soberania. Por que você vota? Porque você tem uma lei no Brasil que dá esse poder de voto a você. Você tem soberania que Deus ou o Brasil deu a você por nascer nesse país. Soberania é isso. Soberania é poder. Agora você vai entender o que eu quero te dizer em relação a isso. Fazer uma embaixada que está na Alemanha ou na Rússia brasileira é a soberania do Brasil lá. Aquela embaixada, aquele local pequeno que está lá, aquele prédio, aquele terreno que ele tem ali, é soberania dele. Aquele país alemão deu aquele pedaço e ali rege a lei brasileira, não rege a lei alemã, ou da Rússia, ou da China, ou do Japão. Rege a lei daquele país. Você entende? Agora você olhe isso para o lado espiritual. Deus é soberano e rege uma lei a você, que é um filho de Deus. Você não é regido pela lei que está nesse país, não. Você é regido soberanamente com a lei que veio do céu. Por isso que você começa a entender uma coisa importante. Você, realmente, quando é um filho de Deus, você é um embaixador do reino de Deus. Você começou a entender? Você é um embaixador. Aquelas leis que Deus colocou dentro do teu coração, elas estão firmadas em seu coração. Agora tem soberania de Deus que Ele não divide com ninguém. A gente tem que entender, algumas coisas Ele divide com você, mas algumas coisas Ele não divide com ninguém. E isso é importante você saber, porque vamos entrar nesse assunto e você vai pensar assim, mas como, irmão, por que ele não divide isso? O plano da redenção, o plano da salvação, foi Ele que fez? Ou foi você junto que fez? Ele é onipresente, onipotente. Você é isso? Não. Ele controla, pense em um reino, igual um rei. Ele controla, Ele dita, Ele faz como devidamente Ele quer fazer. Você não tem nada a ver com como Ele vai fazer. Por isso que a Escritura é bem clara. Eu quero que você entenda o que é soberania. Ele diz assim, ó, aborreci, né? Ele vai firmar o pensamento aqui para você dizer assim, ó, foi-lhe dito a ela, a quem? A mãe, a Rebeca, o maior servirá o menor. Então, Deus falou a Rebeca que o maior servirá ao menor. Como está escrito, olha o que ele diz, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Daí você vai dizer assim, irmão, poxa, que coisa estranha isso, né? Daí o próprio Paulo ainda reforça o pensamento. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Você capta por que ele está querendo dizer isso? Ele faz o vaso de honra e faz o vaso de desonra. Ele faz você, que veio aqui à casa de Deus adorar a Deus, como faz vasos de desonras. Aí você diz assim, mas eu queria ser um vaso de honra. Amém. Mas essa não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Agora tem uma coisa que eu quero dizer, uma chave aqui. Se você ouviu o Evangelho, você reconheceu a voz, preste bem atenção, com certeza você é um filho de Deus. Porque muitos ouvem a voz, mas não tomam decisão e posição por isso. Por isso você não pode ficar em cima do muro, irmão, em relação ao assunto. Muitos dizem assim, não, a escrita foi escrita dessa maneira, ele tem um monte de coisa, eu não creio em um monte de coisa, então você está com um pensamento turvo, está nublado isso. Mas que essa noite Deus possa
abrir esse entendimento para você entender. Escute bem, a mensagem é Melquisedeque. Irmãos, Brana disse, Deus é soberano em sua escolha. Você sabia disso? Deus é soberano. Quem está lá atrás para dizer a ele uma maneira melhor de fazer o mundo? Quem ousaria dizer a ele esta administração do seu negócio errado? Até a própria, olhe bem, até a própria palavra é muito soberana. Até a revelação é soberana. Você entendeu? Até a revelação é soberana. Por que a revelação é soberana? Ele dá para um e não dá para outro. Talvez você fique pensando assim, meu Deus, é isso? É? Escute bem o que ele vai dizer. Ele revela a quem ele revela. A própria revelação em si é soberana de Deus. E assim que as pessoas criticam coisas e pulam nas coisas e batem nas coisas e não sabem o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Se a soberania de Deus não existisse, irmão, você cavaria uma obra para a sua salvação. E daí não existiria a graça. E daí não existiria a salvação. Você mesmo se viraria fazendo isso. Mas como ninguém pode fazer isso, Deus é soberano e trouxe a graça para você ser salvo. Por que estou falando isso? Para reforçar uns pensamentos. Você não crê no mensageiro? Vamos a Romanos 9,16. Não é daquele que quer e nem daquele que corre, mas Deus que exercita a misericórdia. Então, irmão, a própria Escritura está recheada dessa situação. É eu que vou correr atrás de Deus? Não, Deus que te chamou. Deus é que te chamou. Escute bem isso aí. E ele vai dizer assim, estamos falando em relação a sua posição. Deus muda a sua ideia? O que você acha? Deus muda a sua ideia? Deus é igual um homem que pode mudar a ideia? Eu posso ter uma ideia hoje de fazer assim, vou pintar minha casa de amarelo. Passou a tarde, eu já disse, não, amarelo não, vou pintar de vermelho. Passou a noite, eu chego lá, não, vou pintar de branco. Esse é o homem, cheio de dúvidas, cheio de coisa. Daí ele olha assim, não, agora eu achei melhor pintar de alaranjado que está na moda. Cheio de informações que vai receber e vai mudar seu pensamento. Deus não muda a sua ideia, Deus não muda o seu plano. Se um dia Ele salvou através do sangue e foi lá e tomou aquela posição, Ele hoje, através do sangue, Ele salva você. Isso que é bom. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Olha aqui, ele vai dizer assim, Deus muda a ideia? Deus não muda a sua vontade, Ele não muda a ideia, mas vai te abençoar. Ele deu uma chave aqui, irmão Bruno, ele aplica uma chave para você entender. Ele vai falar de Balaão. Ele diz assim, Deus não muda a sua ideia, Deus não muda o seu plano, mas Ele vai te abençoar. Mas você, meu irmão, Arante, ele abençoou Balaão? Escute bem. Claro, ele abençoou Balaão. E o que ele fez lá? Ele poluiu todo o acampamento. O que ele está querendo dizer? Balaão foi abençoado pelo que ele queria. Você sabe o que ele queria, né? Ele queria fama e dinheiro. E ele ganhou do rei. Fama e dinheiro. Você começa a pensar uma coisa, e ele poluiu o acampamento. Porque ele tinha um negócio com o rei que ele queria amaldiçoar Israel, mas ele sabia como profeta que ele não podia fazer isso. Porque Deus nunca ia deixar ele abrir a boca para amaldiçoar Israel. Mas ele pensou, eu posso colocar pedra de tropeço. Aí está o problema. Escute bem. Isso é bom para você entender, porque estamos aqui abrindo o entendimento, os olhos. Quem amaldiçoa os filhos de Deus será amaldiçoado. Por isso você deve tomar muito cuidado com o que você está falando do seu irmão. Talvez você confunda muitas coisas na vida, mas se você pensar que aquele irmão está com o Espírito Santo e você amaldiçoa, meu Deus do céu, estamos crescendo. Deus pode até reconhecer as tuas falhas, as tuas fraquezas, mas quando você começa a receber conhecimento, tome cuidado com o teu conhecimento.
Olha o que ele vai dizer aqui. Ele poluiu o acampamento. Veja, você tem que ficar com o que ele disse. Deus, né? Ele nunca mudou seu plano original. Agora, olhe para Balaão hoje no campo. Sim, apenas olhe ao redor, prosperando, falando em línguas, claro, usando o dom de Deus para ganhar tudo, certo? Mas isso contamina toda a igreja de Deus com os seus ensinamentos corrupto. Você começou a captar onde que o irmão Brana foi chegando? Ele foi assim, ó, não adianta ele ser pular, ele gritar, ele falar, ele cantar, ele falar em línguas, ele ia fazer todas essas coisas. Você diz, que maravilhoso, que bênção. Mas quando o ensinamento dele está errado, ele polui tudo, ele destrói tudo, porque Deus precisa manter a sua palavra como ela é. Você não pode entrar em caminho que a palavra não seja como ela é. Você não precisa interpretar a palavra está escrita ali como ela é. Vou explicar como é isso. Haja luz. Você precisa interpretar mais alguma coisa aqui? Foi o Big Bang, irmão. Foi tal outra coisa. Não tem como. Está escrito claro. Por isso, quem interpreta a palavra do próprio Deus é o Deus Todo-Poderoso que manifesta a você. Olha aqui, vamos para frente. Estamos falando sobre soberania para você entender, né? Ele fala assim: olhe bem como esse assunto é importante. Portanto, até que você tenha abraçado totalmente a soberania de Deus, você nunca saberá como orar. Escutou? Vou repetir? Enquanto você não souber como é essa soberania de Deus, você nunca saberá como orar. Irmãos, tem vários pontos. Vamos chegar lá. Vamos ler isso aqui para você entender o que ele está falando. Você sempre está orando para que Deus faça tudo funcionar de maneira que você deseja. Já pensou isso? Senhor, me abençoe. Olhe bem o que acontece muitas vezes. Você nem começa pelo padrão que é. Senhor, me abençoa meu lar, minha família, meus amigos, não sei isso, me abençoa aquilo ali, não sei o que, ajuda naquilo, não sei. Tudo um egoísmo excêntrico, tudo um egoísmo pessoal, tudo isso. E Deus vai lá e abençoa. E você continua assim, você não conseguiu ver ainda a soberania de Deus. Nada, você não conseguiu nem contemplar o reino de Deus, mas você só está pedindo para você. Daí, quando chega um espaçozinho, você já diz, lembrei de alguém, abençoa aquele também. É assim a soberania de Deus? Vamos entender. E ele vai dizendo assim, e até que você aceite a sua soberania, o fato de que Deus é onisciente, onipotente, e que Deus tem todas as coisas trabalhando junto para o seu bem, então você começa a orar como deveria. Isso é buscar a sua vontade em todas as coisas que conhece a sua mente, não que fazer até mesmo pelo que orar. Irmãos, o que acontece mais que eu vejo aí, tem vezes que eles usam a internet. Eles usam a internet e, claro que eu vejo que talvez seja ingenuidade de alguns irmãos e algumas... Está passando na internet, tem vários pastores se unindo para orar pelo Brasil. Por causa dessa enfermidade que está acontecendo aqui. Vamos orar, vai ser no dia tal, vamos fazer essa campanha. Como isso? De que maneira você está pensando que é isso? Você não sabe qual é o plano de Deus? Você não lê Mateus 24? Que isso tem que acontecer? Se essas enfermidades não chegar, então Deus é um mentiroso. E daí você está orando, juntando a força, para dizer, Senhor, não venha essa enfermidade, Senhor, sai disso aqui. Será que Deus vai mudar o seu plano? Você já pensou nisso? Deus não muda o seu plano. O plano está escrito, porque se aquele plano está escrito, se aquilo ali está definido, como vai ser mudado? Se Deus mudar, tem alguma coisa errada com esse Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? Daí você diz, mas então como eu vou fazer, irmão? Ore pelas necessidades das pessoas. Ore pelas aquelas pessoas que estão acontecendo suas dificuldades. Não mude a mente de Deus. Nós que temos que mudar a nossa mente. Estamos falando do quê?
soberania, irmão. Por isso que as nossas orações, muitos dão problemas e não recebemos, porque as nossas orações não tem nada a ver com soberania, tem a ver com a excentridade nossa. Tudo tem que rodar em torno de nós. Olhe bem o que ele vai dizer aqui. Muitas pessoas que, quando falam de coisas, mudar as coisas que mudam a oração, na verdade quer dizer que Deus muda as coisas quando o homem ora. Quase todos os lugares que vamos hoje, vemos placas e adesivos que diz: a oração muda as coisas. Tá bom? A oração muda as coisas. Aí tem uma verdade e uma coisa muito por trás. Quanto ao significado dessa palavra, pode ser ouvido no rádio religioso hoje. Devemos persuadir a Deus a mudar o seu propósito? Você vai conseguir persuadir a Deus a mudar o seu propósito? Daí cai na história que você já sabe, o que o irmão Brana já botou em várias mensagens, mas vou ler esse pedacinho. Ele desafia o povo a orar pela América do Norte. Ora para que eles se arrependam e mudam. Eu faço uma pergunta a você: você acha que a América do Norte vai mudar a sua maneira e vai se arrepender? Tu acha que os Estados Unidos vai mudar a sua arrogância e vai se arrepender? Está no plano de Deus isso, irmão. Está nas Escrituras, em Apocalipse 13. Leia as Escrituras em Apocalipse 13, você vai ver aonde que está essa cidade, esse país. Daí ele vai dizer assim, ó: eles desafiam o povo a orar na América, para orar para ela e se arrepender, a mudar. Eles procuram por um avivamento que sabemos que nunca virá, porque temos o assim diz o Senhor, que eles não se arrependem. Olha, irmão, eu fico pensando assim, ó, existe um assim diz o Senhor em relação aos Estados Unidos, que eles não vão se arrepender. Daí você vai orar? Por isso que o irmão Brana falou muito claro em suas mensagens: eu não oro mais por esse país. Eu oro pelas pessoas, mas pelo país, nunca mais. Por quê? Porque as pessoas abandonaram a Deus, meu irmão. E o país entrou um espírito. Olha o que eu vou dizer para vocês. Olha como Deus trabalha, e quero que você entenda como a oração funciona. Vamos chegar nesse ponto da oração, mas eu quero que você entenda. Crônicas, Escritura 7:14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Parou. Você já viu que tem 4 coisas aqui para Deus fazer? 3. Você faz 4 e Deus faz 3. Olhe bem o que ele está dizendo. A primeira coisa é você se humilhar. Não ser o quê? Arrogante. Não querer as coisas para ti. Irmão, a arrogância é uma coisa que é a natureza humana. A arrogância faz parte do ser humano. Você captou? Você diz assim: não, irmão, eu não sou arrogante, eu venho à casa de Deus, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tudo direitinho, eu faço isso. Tome cuidado com a maneira que você vê isso. Ah, eu sou bonzinho. Isso não ajuda na tua salvação. Olha aqui. Por quê? Por que eu ser bonzinho vai salvar? Daí você diz assim: embora existem tantas pessoas bonzinhas já no mundo que fazem isso, faz aquilo. Não tem nada a ver com salvação. Daí você diz: mas como isso? Você entende o que eu estou falando? A Escritura diz assim, ó: todos pecaram, todos foram destituídos, não há ninguém bom. Você só imagina que é bom, não existe ninguém. Então todos perderam. Você agora captou? Você pode até se achar que é bom,
mas não é. Em relação à salvação, você precisou de um cordeiro chamado Jesus Cristo para derramar o sangue para nos salvar. É diferente. Ele aplica aqui, ó. Ele diz bem assim, ó, em Crônica. Então, Crônica diz: você precisa se humilhar na presença de Deus, você precisa orar, buscar a minha face e converter os seus maus caminhos. Vou parar nessa quarta parte. Irmãos, todos nós temos mau caminho. É uma coisa incrível, né? É quando a gente está muito longe de Deus, a gente acha que está tudo certo. Se aproxime de Deus e prove isso. Cada vez mais que se aproxima de Deus, você vai sentir que você é um grande pecador. Cada vez mais que você chega de Deus, você vai sentir: não, eu não presto, eu sou incapaz, eu preciso de Deus em minha vida. Quando você mais está longe de Deus, você acha que é muito bom. Mas quando você se chega mais a Deus, Deus vai mostrar coisas em seu coração, em sua vida, que você vai ter que resolvê-las. Porque Deus está restaurando o homem, a mulher. E ele, então, você fez essas 4 coisas, Deus vai fazer as outras 3. Ele vai dizer então eu ouvirei do céu. Você faz as 4, eu vou ouvir do céu. E perdoarei o seu pecado. Olhe bem, ele já está dizendo que tem pecado, já tem problema, tem situação. Ele vai perdoar o seu pecado e vai curar a sua terra. Lá no passado era terra, tinha que trabalhar, tinha que produzir, havia isso, havia aquilo ali, tinha que fazer, o sol estava muito quente, a chuva chovia, destruía a terra, e ele diz assim: eu vou sarar a tua serra, vai produzir, vai ser abençoado. Hoje como é que é? Hoje você vai ser abençoado, mas você tem que cumprir 4 requisitos para ser abençoado. Ah, eu quero ser abençoado, irmã, mas não tem nenhum dos 4 requisitos na minha mão. Daí fica difícil, né? E Deus abençoa. E cada vez mais que Deus te abençoa, você deve correr para Deus. Cada vez mais que Deus te abençoa, você deve cuidar e pedir: Deus, obrigado, Senhor. Não merecia isso, mas Tu ter me cuidado, ter me abençoado, ter me protegido. E eu não estou falando de riqueza e dinheiro, não. Eu estou falando de uma coisa muito melhor. Bênçãos espirituais é muito melhor do que bênção. Você tem um lar tranquilo, você está em paz com Deus, você está bem com a vida, Deus tem sustentado, tem aberto os teus olhos através da palavra de Deus, você tem compreendido a palavra de Deus, você sabe quem é, você sabe para onde que vai, você sabe que é um eleito, você sabe que vai estar no arrebatamento, com certeza, porque o Espírito Santo colocou isso em teu coração. Você pode explodir o mundo, pode acontecer tudo isso. Eu estou firmado na palavra de Deus. Firmou? Mas muitas vezes as pessoas pensam que bênção, Anael, é a minha conta recheada lá no banco tal. Esqueça isso, irmão. Nunca foi isso. Deus te dá bênção natural? Dá. Isso eu tenho certeza. Isso eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas só que o pensamento tem que estar sincronizado certo com o que Deus está falando. Olhe bem agora. Você tem que reconhecer aquele que é a quem está endereçado sua oração. Agora, quando você ora em sua casa ou aqui, onde você está, você endereça a sua oração para quem? Daí ele vai dizer: aquele Deus soberano. Ele é o Criador do universo. E assim, Ele também é o seu Pai. Então você tem que saber direcionar. Ele é soberano, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o teu Deus e o teu Pai. Olha aqui. Jesus ora assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele está ali orando, ele está dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Por que ele está falando santificado? Porque a referência de santificado diz assim, ó, a palavra santificar significa venerar, exaltar, digno de adoração.
Você, quando vai para a oração, você primeiro faz todo esse processo. Você ora, você louva, você glorifica, você adora. Você ainda não está fazendo oração, você só está engrandecendo o nome dele. Por isso que eu se lembro que eu falava assim: você pega e fala, esse é o Deus poderoso, esse é o Deus da glória, ele é o Criador do céu e da terra, ele é tremendo, fez todas as coisas, trouxe os seus filhos, abençoou. Daí você diz assim: isso combina com tristeza? Combina com fracasso? Não combina. Porque esse é o Deus da glória. Você está engrandecendo quem? O Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai. Olha, em primeiro lugar, Jesus nos disse que a oração foi designada que honrássemos a Deus primeiro. Que Deus requer que devemos reconhecer que só Ele é Deus. Você tem escritura para isso? Tem. Só Ele é o nosso objeto de adoração. Está nos 10 mandamentos. Está em Êxodo 20, capítulo 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus diante de mim. Você captou aqui? Daí você, irmão Aranha, isso aí ela foi lá no velho, lá tirou. Ele tirou você da casa da escravidão. O Egito simboliza mundo. E se você ainda está no mundo, você está na casa da escravidão. Daí você diz: mas como eu estou vendo a minha vida? Tudo que te escraviza, você está dominado com aquilo. Só há liberdade em Cristo Jesus. É duro, né? É duro. Ele diz assim, em Êxodo 34:14: pois não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é Senhor, é um Deus zeloso. O que é zelo? Zelo em relação a isso é cuidado. Eu tenho cuidado. Você é a menina dos olhos deles. Ele não quer que ninguém toque em você. Ninguém vai fazer mal para você, porque Deus é zeloso. Ele cuida de você, porque Ele é soberano. Você está vendo o que está acontecendo com a nossa oração? Você está reconhecendo quem é esse Deus? Você sabe quem é esse Deus mesmo? Porque se você não sabe quem é esse Deus, você dobra o joelho aqui, você nem sabe o que está orando, você não sabe como pedir, você não sabe como conduzir, você pensa que o plano dele pode ser mudado, pensa que você pode fazer qualquer coisa e dizer assim: não, Deus faz dessa maneira, vem isso aqui, você não vai receber nada. Você tem que saber qual é o plano firmado para você saber como pedir. Pedir com sabedoria. É como você tem um jovenzinho, uma criança pequena na casa, você diz assim, teu filho diz: eu quero está lá com 5 anos, ele diz assim: eu quero um carro, pai. Você vai dar o carro para ele, ele vai bater, vai destruir, vai se machucar, não é? Ele nunca, o pai vai dar, mas quando chegar a certa maioria idade, ele vai dar o carro para ele, poderia dar. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? É só para uma compreensão. Olha aqui, a próxima coisa que Jesus apresentou no padrão da oração, depois de reconhecer a supremacia de Deus na santidade, é o que ouvimos em seguida, no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, tua vontade é somente a tua vontade, reinará suprema. Portanto, Senhor, ajude a minha vontade a alinhar com a sua vontade, feito a tua vontade. Aonde você vê Jesus Cristo falando: Pai, se possível, o que ele fala? Afasta o quê? Esse cálice, mas não seja o quê? Feita o quê? A minha vontade. Você captou aqui? Jesus estava numa situação difícil, lá no Getsemane, desce um anjo para confortar, segurar. Você diz assim: irmãos, tem orações, quando você luta mesmo em relação à oração, desce o anjo para confortar o coração, para resistir aquilo. E Jesus aplica claramente: Senhor, se for possível, se tiver outra maneira, se tiver outro jeito, afasta esse cálice. Mas se não for possível,
seja feito o quê? A sua vontade. Esta é a sua oração. Olha aqui, ele vai dizer assim, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Irmãos, se você foi chamado, todas as coisas contribuem para quê? Para você, desde bênção a prova. Irmão, muitas vezes todos os filhos de Deus, é na prova que eles se aperfeiçoam. Ou é na bênção? Claro que você pode também na bênção se aperfeiçoar, mas a grande maioria foi aperfeiçoado na prova, no teste. Você pega o José do Egito, um jovem, cheio de sonho, feliz, alegre. Deus dá sonho a ele, dá revelação, dá entendimento. Daí Deus deixa ele cair num buraco, num fosso, os irmãos contra ele, e vai lá, é vendido para o Egito, fica 14 anos numa prisão, faz aquilo tudo ali acontecer. E agora você só olha o lado especial, né? E por que você não olha todo o problema que ele passou na sua vida? Será que ele lá na prisão, o que ele pensou? Deus me abandonasse? Estou aqui perdido, o que vai acontecer com a minha vida? Eu sempre te servi. Não entrou isso em seu coração. Ele foi amadurecido, ele foi aperfeiçoado, ele contemplou Deus e ele segurou. E Deus agora vai abrir a estrada para entrar no reino do Egito. Queremos sempre o melhor caminho, queremos sempre as melhores coisas. E quando somos testados em nossa vida, não conseguimos ver Deus. Irmão, pare e pense. Em umas provas da nossa vida, você pode contemplar que Deus está ali. Vai mudar. Deus restaura. Ele quer só apenas que você reconheça como esse Deus é para você. Olha aqui. Porque os que Dante escolheu também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Então você pense bem uma coisa, você está sentado aqui, você está ouvindo essa palavra para ser que tipo de imagem? A imagem de Jesus Cristo. Você foi visto, você ouviu a palavra, você ouviu o evangelho para ser o quê? Ter a mesma forma, a maneira, a ação, o falar, o pensar, ser como Jesus Cristo, a fim de que ele seja primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e a esse que chamou, a também justificou. Você já sabe muito bem sobre justificação, mas vou reforçar isso, porque tem que ser reforçado, irmão. Justificação não é você que se justifica, é Deus que te justifica. Você não tem nem como justificar nada. Você está em pecado, eu estou em pecado. Você tem que reconhecer que Deus é que justificou. Justificou com quem? Com a morte de Jesus no Calvário. Olha aqui. E os que justificou, a esse também glorificou. Essa é a parte boa, né? Glorificado. Você quer ficar glorificado? Reconheça o sacrifício de Cristo. Reconheça que Deus pode mudar a sua vida. E ele diz assim: e o que diremos então dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, essas palavras que estão escritas nessa Bíblia, dessa maneira, as pessoas do mundo usam como jargão. Sabe o que é jargão? A pessoa faz um mal para ela faz assim, deve ser, presta atenção, Deus é comigo, você vai ver. É assim? É assim que você aprendeu? Pode ver que está cheio desses pensamentos dentro das igrejas desse jeito. Quando você usa uma palavra de Deus como jargão, não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Olha aqui, vamos um pouquinho mais para frente para a gente poder compreender isso. Ele fala assim: e agora, o que chegamos ao ponto em que reconheceu o seu interesse em nossas necessidades, podemos continuar com o padrão que Jesus estabeleceu diante de nós, como ele disse: demos o pão de cada dia. Aqui, você está falando, a gente está falando do Pai Nosso, né? Dê o pão de cada dia, o pão natural. Será que Deus não sabe sua necessidade? Será que não sabe o que você precisa?
Agora, surge em nossa necessidade. Agora lembre, Jesus disse ao nos ensinar com a oração que o Pai sabia de nossas necessidades, antes mesmo de pedir. Esse é o ponto que eu quero que você... Se Ele é soberano, Ele já sabe o que você vai pedir. Se Ele é soberano, desde a fundação do mundo, Ele já sabia a hora que você estaria sentado, que roupa que você vestiria, como você estaria e qual é a sua necessidade. Ele é soberano e Ele sabe isso. Agora, você vai apenas expressar na oração o que você está precisando, porque Deus gosta de ouvir você pedindo isso, né? Olha aqui, e Ele vai levar um pouquinho, Ele leva essa para onde? Mateus capítulo 6, mas quando orares, não usares de repetições e vã, como fazem os gentios, porque pensam que serão ouvidos por causa dos seus muito falar. Portanto, não sejais semelhantes a eles, porque o nosso Pai sabe o que você necessita, antes mesmo de você pedir. Irmão, pedir, ou como eles falam assim, não é só quando você pensa, não, que é, lá, a igreja católica que só ora Pai Nosso e Ave Maria, não. Tem muitas vezes que gente de igreja que são protestantes, que só ficam pedindo a mesma coisa. Vou te explicar uma coisa. Olha só como é que é isso. Vai lá orar. Acostumou a orar, porque a oração é totalmente diferente, é uma sede de Deus. Daí você acostuma, daí você chega lá, Pai, perdoa isso, ajuda aquilo, faz aquilo, não sei o que, está na hora, deu. É assim. Se você tivesse um amigo, você faria desse jeito? Você tivesse uma pessoa que você ama, você faria desse jeito? Tem alguma coisa errada. A oração não funciona, nem sabe o que está fazendo. Irmão, dobrou o joelho, espere. Primeiro engrandeça Deus na sua oração. Engrandeça Ele. Ele foi feito para adorar. Engrandeça. Esqueça as outras coisas lá fora. Parece que vai para orar, se alguém bater na porta, alguém buzinar e pum, quem é? Esqueça, aquela pessoa não tem mais valor, aquele carro não tem valor, aquilo que te chamar não tem tão valor como o teu Deus. Bateu na porta, tocou, não importa quem seja, pode ser o presidente, não importa, o teu Deus tem que ter mais valor em sua vida. Depois você quer a bênção. Tocou o relógio, tocou o telefone, tocou isso, para tudo. E depois, entra aí, fica aí. Esqueceu da oração, esqueceu de tudo. E daí quer que Deus abençoe? Irmão, a gente está num processo que precisamos conhecer o que é oração. Olha aqui. Então, não é o quanto você pede, você fala, você faz, você vai, fala, repete, não. Sabe como é que, a primeira coisa que você deve entender, você orou, faz assim, abre os olhos. Você pediu por uma coisa, abre os olhos. Sabe por quê? Deus vai fazer, você nem percebeu e fica nessa história, e nem agradece. Você captou? Quando você pedir, abra os olhos. Agora não seja, tem que ser dessa maneira. Senhor, se o Senhor não vir de helicóptero, eu não vou. Se o Senhor não vir de barco, eu não vou. Não. Ele supre a sua necessidade do jeito dele. Ele vai suprir a sua necessidade, mas ele vai trazer da maneira dele. Por isso que você deve abrir os olhos e entender isso. Daí tem aquela pessoa que ora, não é Deus. Não, eu pedi outra coisa. Daí Deus manda isso, manda aquilo. Não, pedi outra coisa. Ele não consegue ver o que Deus está fazendo na vida dele. É outro problema que tem muito aí fora. Aqui, Vamos ler isso aqui,
Aqui, então vamos ver essa parte aqui, sobre a questão aqui, ó. Perdoa primeiro pelos nossos pecados e depois ajude a perdoar aqueles que estão em dívida conosco. Irmão, vamos dizer assim, ó, eu preciso ser perdoado primeiro, me entrar na oração. Faz assim, eu estou cheio de problemas, vou ali, sento ali e vou querer orar, a minha oração não sobe nem o teto. Por isso que eu tenho que pedir a Deus perdão pelos meus pecados. Daí Deus restaura isso. Agora você entra em oração. E agora você está, também tem uma escritura firmada no Pai Nosso, que aquilo ali não é uma oração que Jesus está ensinando os discípulos, mas é uma fórmula. Não é que você vai orar o Pai Nosso. Você pode orar o Pai Nosso, mas não é isso. Ali ele está explicando como você vai fazer. Se Deus perdoou o teu pecado, agora você tem que perdoar os pecados dos outros. Porque se você não perdoa os pecados dos outros, você vai ficar numa situação que Deus não vai perdoar o teu pecado. E Deus usou várias escrituras. Jesus usou várias parábolas para dizer sobre isso. Tem pessoas que pensam que pode orar sem perdoar. Meu irmão, eu posso dizer para você, bate e volta, bate e volta. E se subir, o anjo está ali para fulminar essa oração. Nada imperfeito entra na presença de Deus. Olha aqui. Perdoe como você os perdoa. Acha que é aqui que perdemos o barco, como tantas frequências, pedimos perdão por nossos próprios pecados, mas somos muito carentes quando se trata de pedir ao Senhor que perdoe aqueles que nos feriram de alguma forma. Então, se alguém te feriu, peça perdão. Deus perdoa eles, não sabe o que fazem. Quem fez isso? Estevão estava pregando uma palavra, estava falando do poder de Jesus Cristo, estava falando da glória de Deus, e eles pegaram ele, apedrejaram Estevão, quando estava sendo apedrejado, você acha que ele está sentindo as dores das pedras? Já estava no colo de Cristo, ele não estava sentindo dor, ele estava dormindo, e ele fala, antes de acontecer isso, ele já diz assim, ó, Senhor, não impute esse pecado. É como dizer assim, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas parece que é o contrário do nosso pensamento. Taca fogo, Senhor. Sabe quem falou isso na Bíblia, né? Eu usei a escritura para você entender. João, quando era novo. O João era o discípulo do amor. O próprio João, taca fogo, Senhor. Você está captando? Teve que esperar um tempo, amadurecer, o Espírito Santo entrar nele, transformar a vida dele. Agora ele chama filhinhos, já com 80 anos. Filhinhos, se você pecar, sabe que existe um advogado que também é juiz. Vê a mudança? Quando é jovem, quer tacar fogo, mas quando se tornou velho, experiente, trabalhando, todo aquele processo de provas, luta em sua vida, ele mudou o seu conceito. E aqui, vamos à frente aqui. Ele diz assim, ó, pedimos perdão por nossos próprios pecados, mas somos muitos carentes quando se trata de pedir ao Senhor que perdoe aqueles que nos feriram de alguma forma. Às vezes pensamos que nos tornamos tão endurecidos para a dificuldade de outros e não percebemos que Jesus estabeleceu um padrão aqui para que possamos ir a Deus com a oportunidade de sermos intercessores pelos outros. Olha só a oportunidade que é. Quando você ora para aqueles que estão te perseguindo, que fizeram mal, você vira um intercessor. Ele nos deu a oportunidade de ser mediadores e intercessores, e achamos que perdemos a oportunidade de agora. Alguém fala mal para você, alguém age contra você, você ora por ele. Vamos mais rápido aqui, vamos ver aqui. Novamente, a oração é definida por Deus para exercitar a nossa fé. O que é fé? Revelação. Vemos por ouvir a palavra como nós é dito em Romanos 10, mas é exercitada na oração, como vemos em Tiago capítulo 5:15. Você sabe o que está lá em Tiago?
ele vai dizer: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se ele cometeu pecado, eles serão perdoados. Olha, irmão, primeiro a palavra está dizendo a oração da fé, a oração da revelação. Você compreendeu que você tem que fazer intercessão, você é um mediador, você entrou na presença de Deus e está dizendo: Senhor, perdoa, cure o Senhor, ele está enfermo, mas cure. Você está sendo um mediador, e agora a oração da fé cura o enfermo e ainda perdoa os seus pecados. Que tremendo isso, né? Você vai perder essa oportunidade? Daí ele vai dizer assim, ó: observe como a oração e o perdão andam de mãos dadas. Irmão, quando você ora, você tem que conectar o perdão, porque a própria Escritura, se você quiser ler em casa, capítulo 6 de Mateus, quando, lá no verso 9, quando Jesus Cristo está ensinando como os discípulos devem orar. Depois disso, mais uns versículos ali à frente, você vai o próprio Pai vai dizer: se você perdoa, Deus perdoa. Se você não perdoa, Deus não vai perdoar você. Está escrito isso. Como está a nossa oração? Como está nós com Deus? E tem uma coisa interessante no perdão. Vou explicar para você o que é o perdão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma posição. Você decide perdoar. Amor não é como você pensa que é um amor entre um homem e uma mulher, ou entre o jovem que está elaborando. Tá tudo parece florido. Não, amor também é uma decisão. Eu amo. É difícil entender isso? O amor é uma posição. Eu amo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você captou? Não é um sentimento. Claro que você entende, né? Numa inspiração que você sente, né? E ele vai aqui, ó. Novamente, oração chamada. Nossa oração. Não, aqui, desculpe. Observe como a oração e o perdão andam de mãos dadas. E depois acrescente: confessarei as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração fervorosa e eficaz de um homem justo tem muito o seu efeito. Esse ponto ali eu falei em Itajaí, em relação a essa questão: confessai as vossas culpas uns aos outros. Você fez uma coisa errada, ele fez, vocês estão errados, vocês confessam a culpa um ao outro e acertam. Entendeu? Esse é o ponto da confissão. Você confessar. Isso acontece não só entre irmãos, acontece entre um casal, acontece entre um amiguinho e outro amiguinho, acontece com vários setores. Quem faz isso muito bem, sabe quem é? As crianças. As crianças estão ali brincando, um bate no outro, daí começa a chorar: oh mãe, ele fez isso para mim, daqui a pouquinho eles estão conectados de novo. E daí o pai quer ficar brabo um com o outro pai, só vai dar problema, né? Porque as crianças, elas não têm maldade, elas não têm essa coisa que o homem, depois com o tempo, vai ver acontecendo essas coisas no mundo, vai vindo e vai entrando maldade em seu coração. Você está entendendo? Seja uma criança nesse sentido, o que eu quero que você entenda. Perdoe. Ame uns aos outros, né? E vamos para finalizar. E ele vai falar assim uma coisa que eu queria firmar esse pensamento para você entender o que eu quero dizer. Davi diz assim, em Salmo 116: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e minhas súplicas. Por que Davi ama o Senhor? Porque Ele é soberano e ouviu isso. Você se lembra de Jó? Você se lembra de Jó? No primeiro versículo do capítulo de Jó, olha o que Deus disse, lá no verso 8, ele diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observasse tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus. Além de ser temente a Deus, ele tem outra classe:
desvia do mal. Coisa boa, né? Além dele ser temente, quando ele vê só sendo uma aparência do mal, ele se desvia. Agora preste atenção, quando no final do capítulo, lá no 42, você também pode ler em casa todo esse capítulo, o que acontece com Jó. Ali é um processo que Deus está amadurecendo Jó para um outro nível. Mas Jó ora pelos seus amigos. Olhe bem o que está acontecendo aqui. Os amigos de Jó abandonam Jó e falam mal de Jó. Daí o que acontece? Jó ora pelos seus amigos. Deus muda o cativeiro de Jó. E eu quero que você entenda isso, porque primeiro eu vou mostrar o que acontece com Jó, porque Jó achava muitas coisas, que ele achava que ele era muito, mas Deus também mudou isso. Ele vai dizer assim: bem sei eu que tudo podes. Você crê que esse Deus tudo pode? Você crê mesmo, de todo o seu coração? Olha, ele está dizendo aqui, Jó entendeu isso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tudo que Deus falou, tudo que Deus está ali, tudo que está no plano de Deus, não vai ser impedido. O que eu vou dizer? Vai existir uma noiva sem mancha, sem ruga para esse tempo. Não existe maneira de dizer, está escrito, vai ter que ser, vai ser cumprido. E olha o que ele continua dizendo, que quem é aquele, dizendo tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas. Olha bem, Jó estava vendo aquela coisa maravilhosa, mas não compreendia. Já pensasse isso? Tu está falando de uma coisa que você não sabe, e isso tem a ver com o que? Revelação. Agora imagina, quando a revelação abre em você, ali Jó estava sendo aberto à revelação. Sabe de quem que estava sendo aberta a revelação ali? De Cristo. Haveria um homem que viria salvar, que teria aquele poder de mudar tudo, e ele não tinha compreendido. Ele falava da palavra de Deus e não estava entendendo que viria esse homem. Olha aqui, ele vai dizer aqui, no verso, ele mesmo diz assim, né? Ele fala primeiro assim, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensine. Ele está falando de Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, fale, mostre, eu quero aprender, eu quero entender a palavra de Deus. Ensina-me, Deus. Como com o ouvido dos meus ouvidos ouvi. Olhe bem, com o ouvido do meu ouvido ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Você captou aqui? Isso é palavra de revelação. Como Deus vai ver Deus? Como Jó vai ver Deus? Não tem como. Agora ele está vendo a manifestação por uma revelação de Deus. Muitas vezes em nossas vidas é assim. Andamos muito e ainda não temos compreensão da palavra de Deus. Mas um dia Deus traz uma mensagem, alguém traz um irmão, alguém uma irmã, e aquilo abre-se em tua visão e compreendes a palavra de Deus. Porque depois ele fala da questão dos dois amigos dele, né? Ele fala ali, se você quiser estar em casa, você aproveite para ver. Está no verso 7, né? 42, verso 7. Ele diz, né? Você falaram para Jó coisas que não deviam falar, porque ele não fez isso. Então você entenda que Deus está mostrando como devemos o quê? Orar, e não esquecer que Ele é soberano, e a soberania dele não pode mudar. Então agora quando você orar, qual é o padrão? Você se lembra? Exalte, adore. O plano de Deus não pode ser mudado. E quando você pedir, primeiro alinhe-se, perdoa meus pecados, Pai, como assim perdoo os pecados dos outros. E agora Deus pode derramar a palavra de Deus em seu coração.